Boa noite para todos. Meu nome é Joaquim Caracas, sou engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Ceará. Sou sócio-diretor da Impacto Proteção. Nós vamos falar aqui sobre inovação na parte de estrutura de concreto, certo? O que é que vem a ser aqui? Nós vamos falar sobre o sistema Paviplan. O que vem a ser o sistema Paviplan? O sistema Paviplan é um sistema de estrutura onde as lajes ficam totalmente planas na sua parte inferior. Isso só é possível quando a estrutura é protendida. Porque se você for fazer uma estrutura em concreto armado, plana, você vai ter problema de deformações ao longo do tempo. Então você vai criar bastante patologia na sua estrutura. Por que surgiu o sistema Paviplan? A Impacto Proteção foi uma empresa que ela foi fundada em 1996 com o objetivo de introduzir no Brasil o sistema de cordoalha engraxada. O que é que vem ser a cordoalha engraxada? A cordoalha engraxada ele é um cabo de aço, esse cabo de aço é plastificado, entre o plástico e o cabo de aço existe a graxa. Então, antes de você concretar uma estrutura, esses cabos são inseridos dentro da estrutura e 4 dias após a sua concretagem, esses cabos são tensionados, certo? E a grande vantagem é que você consegue inserir as vigas da estrutura na laje. Por exemplo, se você tiver uma viga de concreto armado com um vão de 8 metros, o ideal da altura da viga é 10% do vão. Então, o ideal é que essa viga tivesse 80 centímetros de altura. No concreto protendido, ele apenas precisa de 3%. Então, eu consigo vencer esse vão de 8 metros com uma altura de 24 centímetros. Por isso que eu consigo embutir as vigas na laje. E qual é o atual cenário da construção civil? Em abril de 2011, a curva material, que é esse laranja, mão de obra, houve o cruzamento. Então, hoje, o grande custo na construção de um prédio, hoje se chama mão de obra. Então, o que nós vamos falar aqui é a racionalização de mão de obra nas estruturas. O Brasil chegou a hora de mudar, certo? Ontem estava o André Montenegro aqui dando uma palestra dizendo o seguinte: nós, construtores, certo, somos incompetentes para construir a casa popular. Porque a casa popular, o custo é muito reduzido. E o pessoal quer construir a casa popular como se constrói há 40, 50 anos atrás. Então, hoje, a construção civil é incompetente, não tem competência para fazer a casa popular. Então, tem que mudar os conceitos. Se não mudar, vai continuar na mesmice e vai ficar fora do mercado. E no Encontro Nacional da Construção Civil, eles foram elencados com os próprios consultores quais eram os principais gargalos, certo? Então, na pesquisa foi o seguinte: primeiro, a elevada carga tributária. Isso aí ninguém pode intervir, isso vai depender da política do governo. Segundo, a falta do trabalhador qualificado, 41,5. Falta de demanda, vai depender da política do governo. E alto custo da mão de obra. Então, se vocês verificarem, esses dois itens relacionados à mão de obra é bastante elevado. Só para vocês terem ideia, a falta de capital de giro é 16,1, quer dizer, é bem inferior o problema hoje que nós estamos atravessando, com a falta do trabalhador qualificado. E na construção de uma estrutura de concreto, na construção de um prédio, 25% representa a estrutura representa a estrutura. E se nós voltarmos, né, há 100 anos atrás, né, eles já tiveram a preocupação de modularizar o sistema. Então, há 100 anos atrás, para se montar um carro, levava-se 12 horas, ele tinha um custo de $850. Na hora que foi feito um sistema mais racionalizado, né, na montagem de um carro, de 12 horas, reduziu-se para 93 minutos. E o custo do carro caiu para $280. Quer dizer, o material, o pneu, a direção continuou o mesmo, tá certo? Então, hoje, a maioria das construtoras estão aqui. São poucas que estão aqui já na linha de montagem.
Isso é realidade, eu vou mostrar durante a palestra para vocês. Então, o que vem ser o sistema Paviplan? Ó, é uma malha, se vocês olharem lá no stand, então a malha reticulada. Eu tenho as peças plásticas que substituem o madeirite, uma tela e o cabo. E você vai ter uma situação das estruturas totalmente planas, sem nenhuma interferência, sem nenhuma viga. Então, se você verificar aqui, isso aqui é uma obra bem racional, né? Atualmente você tem uma viga na estrutura. Essa viga, à medida que você vai subindo, ela abre e você sacrifica toda a fachada do prédio. A tendência agora é que as fachadas venham industrializadas. Na medida que você vai ter elementos aqui, que é a viga na fachada, é um elemento atrapalhador para você industrializar as fachadas. Os acabamentos, né? Como nós usamos o plástico, o acabamento é perfeito. Ó, você vê uma estrutura dessa, embora sendo nervurada, mas você não tem nenhuma interferência, certo? Então nós temos uma laje plana. E a laje plana, como eu falei anteriormente, ela só é possível se for feito protendido. Mas lá na frente eu vou mostrar o porquê. E o nosso sistema, ele é a prova de burrice. Então, se você pegar essa peça, ela é uma malha reticulada, que ela se repete em toda a estrutura. Então, essa peça, ela só encaixa nessa determinada posição. Não adianta eu querer botar essa peça aqui, que ela não se coloca. Então, na medida, como o carro, né? Quando eles foram fazer a montagem do carro e fizeram o sistema racionalizado, então você tinha uma pessoa, única pessoa para apertar um parafuso. Então, você não precisava de uma mão de obra tão especializada. Então, com esse sistema aqui, um servente monta. Você não precisa mais do carpinteiro. O sistema é todo de encaixe, certo? Vocês terem ideia, certo? Se você pegar um carpinteiro e 2 serventes, certo? Eles têm a capacidade de montar 250 metros quadrados dia, ok? Agora, desde que a laje seja plana, que você não tenha viga, você não tenha interferência. Ó, o sistema totalmente de plástico, ó, você não usa madeira. Essa peça plástica, ela tem 61 por 61. Então, um servente, ela pesa aproximadamente 3 kg. Então, você assoalha com o servente. Se você for usar o compensado de madeira, o compensado de madeira ele tem 2,44 por 1,22. Então, é uma peça que pelo menos precisa de umas 3 pessoas para manusear. Aqui, com a mudança da norma, antes nós tínhamos a caixa para laje nervurada de 61 por 61. A norma do incêndio obrigou que a nervura passasse a ser agora 12 centímetros. O que foi feito? Nós fizemos uma caixa maior para continuar com o mesmo consumo de concreto. Então, você teve a nervura mais espaçada. Então, com a mudança das normas, nós conseguimos contemplar a norma de incêndio sem haver acréscimo de concreto, ok? E no decorrer do tempo, nós criamos o tapa-nervura, certo? O que é o tapa-nervura? Essa peça aqui, certo? Antes, as lajes eram bidirecionais. O que é bidirecionais? Elas eram armadas nos 2 sentidos, então tinha viga nos 2 sentidos, certo? Na hora que você passou a criar esse tapa-nervura, o que vai acontecer? Eu passei a economizar todo esse concreto, concorda? E o concreto e o aço. E consegui eliminar as vigas num sentido contrário a essa principal. E na hora da montagem da laje, você passou a ter uma velocidade maior, porque eu passei a ter vigas apenas paralelas. Anteriormente eu tinha essa viga e tinha outra aqui, outra aqui, outra aqui, tá certo? Então, com isso, com simplesmente a criação dessa peça, que é o tapa-nervura, nós conseguimos economizar em material na obra em torno de 20%. No começo, o pessoal o Rolim, por exemplo, que fazia estrutura, que ele cobrava por 1 metro cúbico de concreto, eles acharam ruim, mas depois eles vieram agradecer, porque eles passaram a ter uma velocidade muito maior de obra, passaram a ganhar mais. E esse aqui é uma foto real, certo? Isso eu estava dando uma palestra lá na Coopercon para os engenheiros lá, os donos das construtoras, e quando eles viram essa foto aqui, começaram a rir. Eu disse, ó, pessoal, essa obra aqui é um de vocês aqui, certo? Então você vê, usando um sistema de madeira, certo? Cheio
de gambiarras, tá certo? Contra um sistema totalmente organizado, totalmente de caixa e de reforço metálico, para você não ter nenhuma deformação. Vocês terem ideia, né? Um servente, em um dia, certo? Ele assoalha 250 metros quadrados, em um dia. Quer dizer, se você tiver uma laje de 500 metros quadrados e colocar 2 serventes, você faz em um dia. Se você for botar só para vocês terem ideia, o que 2 carpinteiros produzem durante 10 horas, certo? Um servente faz o mesmo serviço em meia hora. Sem usar prego, né? Sem usar absolutamente nada. E a estrutura como um todo, se você pegar 3 dias, um carpinteiro e 2 serventes, monta 250 metros quadrados, deixa a estrutura totalmente pronta. Aqui são os cabos, né? Isso aqui, é, como eu falei anteriormente, é um cabo de aço, ele é plastificado. Por que ele é plastificado? Porque ele só vai ser tensionado após a concretagem da laje. Então, esse plástico é exatamente para o cabo não aderir ao concreto. Agora, por que é mais barato protender, né? Hoje você fica na dúvida, eu vou fazer uma obra de concreto armado ou vou fazer uma obra de concreto protendido. Primeiro, se eu optar para fazer uma obra de concreto armado, eu dificilmente vou conseguir industrializar a forma, certo? Então é feita aqui uma conta bem simples, certo? Os 5 motivos para você protender você tem uma estrutura que você não vai ter deformações nem fissuração, né? Uma estrutura de uma qualidade bem maior. Você vai ter uma economia de material, eu vou mostrar aqui. Economia mão de obra. Porque uma coisa é você fazer uma forma, qualquer que seja o sistema, cheio de interferência. E outra coisa é você fazer uma forma de uma laje totalmente plana. O arquiteto tem mais liberdade e agilidade. Então vamos lá. Se vocês voltarem para as aulas de cálculo, né? O que é que tem? Eu tenho uma viga aqui com 3 apoios, eu tenho um aço na parte inferior e aqui nos apoios. Então, onde é que vai ter o aço? O aço ele vai aparecer exatamente onde a sua estrutura vai ser tracionada. No caso aqui, a estrutura é tracionada aqui, ó, tem um aço e tem a cordoalha. Nessa parte aqui, a estrutura tem tração, então tem o aço, tem tração. Então, o aço, a função do aço é resistir à tração nas estruturas. Então, tanto faz eu colocar uma armadura convencional com uma cordoalha engraxada, que a cordoalha engraxada ele tem essa configuração. Então, os dois têm a mesma função. Então, vai ser mais barato quem for mais barato. Então, vamos ver aqui, ó. Para fazer esse comparativo, nós fizemos o seguinte. O aço de proteção, o aço CA50, quer dizer, uma estrutura de concreto armado, que o aço tem uma tensão de tração de 5 microgramas força centímetro quadrado. O protendido é o CP. Então, o aço de proteção que nós usamos é o diâmetro de 12,7 milímetros. Então, qual é o aço convencional mais próximo desse diâmetro? É o 12,5 milímetros, certo? Então, se você pegar um aço de 12,5 milímetros, 1 metro dele pesa 1 quilo. O custo hoje do aço pronto para você concretar, ele custa aproximadamente R$ 4,70. O aço 12,5 milímetros, ele tem uma área de 1,25 centímetro quadrado. A tensão de tração do aço CA50 é 5.000 kg força por centímetro quadrado, mas existem os coeficientes de segurança. Então você tem de diminuir aqui 15%. Então o aço, no cálculo estrutural, o CA50, ele entra apenas com 4.348 kg força centímetro quadrado. Então, 1 metro linear desse, multiplicado por 1,25, ele vai combater uma tração na estrutura de 5.435 kg força. Se eu dividir pelo preço do aço, então com R$1 eu compro essa força, 1.156 kg força. Isso é uma conta simples e incontestável, certo? Então eu vou para o de proteção. Ele pesa, ele já leva vantagem, ó, com um diâmetro um pouco maior, ele pesa menos. Por quê? Porque o de proteção, ele não é maciço, né? Ele é todo entrançado. Então, 1 metro dele só pesa 0,89 quilos. Então, ele já ganhou em peso, ele já levou uma vantagem já é de 10%. O preço da proteção, com os acessórios e tudo, custa R$10,50. Mas se vocês verificarem, ó, esse aqui, ele resiste 5.000 kg força centímetro quadrado. Esse aqui, 19.000.
Quer dizer, a capacidade de carga dele é bem superior ao aço convencional. A área dele custa 1 centímetro quadrado. E quando eu tensiono o aço de 12,7 com 15 toneladas, eu tenho as perdas de proteção, que ele só fica com 12 toneladas. Então, se eu fizer a mesma conta, R$1 eu compro 1.284 kg força. Então, na hora que eu tenho um projeto que eu vou migrar do concreto armado para o protendido, eu já estou ganhando dinheiro. Ó, eu estou ganhando 11%. Mas a grande vantagem do protendido, por que uma viga de concreto armado num vão de 8 metros, eu preciso de 80 centímetros, e na protendida eu só preciso de 24 centímetros? Qual é a mágica, né? A mágica é o seguinte: o aço de proteção, ele é obrigado a ter essa configuração, ele acompanha o diagrama de momento. Ora, eu coloquei o cabo e concretei. Aí, 4 dias após a concretagem, esse aço vai ser tensionado, ok? Ora, quando eu tensionar esse aço, a tendência dele é retificar. Mas ele não retifica, por quê? Porque ele está envolvido pela uma massa de concreto. Então, ele cria obrigatoriamente, quando eu tensionar, ele cria um carregamento W contrário ao carregamento, o carregamento natural da estrutura, tá certo? Então, no ato da proteção, eu já aliviei a estrutura. Como? Ora, se eu tenho uma viga de concreto armado, vamos aqui um prédio residencial, o peso do concreto, só da estrutura, ela pesa aproximadamente 500 kg por metro quadrado. O peso de alvenaria, dependendo do projeto, ou mais ou menos, ela vai pesar aproximadamente 150 kg por metro quadrado. E o revestimento, por norma, você vai fazer um prédio, você vai botar uma cerâmica ou um granito, por norma, você tem que levar em consideração que é 100 quilos. Então, eu tenho o quê? Eu tenho um carregamento de permanente, né, de 750. E o acidental, que é pessoas imóveis, numa obra residencial, é 150 quilos por metro quadrado. Então, se essa estrutura é de concreto armado, eu vou ter um carregamento de 750 e uma que, ora, vai existir ou não, de 150. Ora, eu falei que no protendido, no ato que eu tensiono esse cabo, eu crio esse carregamento negativo, né, contrário ao carregamento da estrutura. Então, o que é que acontece? Eu pego aproximadamente 80% desse carregamento, certo? Se eu pegar 80% de 750, vai gerar 650 quilos. Então, o quê? Eu tenho uma carga permanente de 750. No ato da proteção, foi gerado essa carga contrária ao carregamento natural de estrutura de 600. E tenho a de 150. Então, isso resultou em quê? Ora, eu tinha 750 menos de 600, resultou em 150 e uma permanente de 150. Então, no ato da proteção, o que foi que eu fiz? Eu saí de uma carga que era 750 para uma de 150. Por isso que eu consigo vencer vãos maiores com espessuras reduzidas, ok? Alguma dúvida? Aqui são os acessórios, né? Na proteção você tem numa das extremidades ancoragem passiva ou outra ativa, certo? E nós temos hoje uma parceria com a ArcelorMittal, certo? Por que que não existe? Aqui o mais velho aqui da turma sou eu, o Fechini, quem mais aí? Tem mais de 35 anos de formado. Ora, eu estou com 35 anos de formado e o doutor Marcelo Silveira também. Então é o seguinte, eu estou com 35 anos de formado, certo? E o aço que a gente usava era o CA50, certo? Ora, porque se eu tenho, por exemplo, eu tenho uma viga e tenho 4 ferros de CA50 de 10 milímetros, eu poderia substituir por 2 ferros de 10 milímetros CA100. Não posso, que não é o dobro da resistência? Mas por que que não dá certo? Uma estrutura, o concreto, ele não resiste à tração, ele resiste muito bem à compressão. Então, na hora que você tem uma viga, certo? Volta aqui. Ó, na hora que eu tenho esse ferro aqui, ok? Que vai suportar, ó, quando essa estrutura vai fletir, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma tração aqui. Aí eu tenho aqui, eu tenho, por exemplo, aqui 4 ferros de 10 milímetros CA50. Então eu podia substituir por 2 de 100. Mas quando essa peça vai fletir,
Aí o aço começa a esticar. Quando o aço vem, ele traz com ele o concreto, aí a estrutura fissura. Se eu colocar um CA100, o CA100 ele tem a capacidade do aço deformar mais, mas não entrar na ruptura. Então, se eu colocar 2 ferros, ele vai deformar mais e a estrutura vai ficar muito fissurada. Por isso que no concreto armado não adianta você fazer um aço de uma maior resistência que é o CA50 e o CA60 para os aços mais finos. Diferentemente do concreto protendido, certo? O concreto protendido, quando começou, era um CP135, depois do CP190, e essa parceria Impacto ArcelorMittal, agora nós estamos com o CP210. O que quer dizer isso? Ora, em vez de eu tensionar esse cabo com 15 toneladas agora, nós estamos tensionando com 16,5. O que é que vai acontecer? Ó, esse W aqui, o que me interessa no protendido é o carregamento que eu vou gerar contrário ao peso natural da estrutura. Ó. Esse carregamento W, o que é que ele é? 8P, que é essa força aqui, vezes a flecha, dividido pelo vão ao quadrado. Ora, se em vez de eu tensionar esse cabo com 15 toneladas, que esse P for com 16,5, o que é que vai acontecer? Esse carregamento W que eu vou gerar agora é bem maior, não é verdade? Então eu vou usar o quê? Agora eu vou usar menos aço. E esse CP210, ele é o mesmo diâmetro e é o mesmo preço do CP190. Quer dizer, o concreto protendido, ainda é em função de haver mais tecnologia, para você aumentar a qualidade do aço, a resistência do aço, ainda ele tem espaço para melhorar. Diferentemente do concreto armado, não. E se você for nos países ricos, ex-ricos, agora o Brasil era rico, deixou de ser rico, lá fora, ele não aceita o CA50. Se for nos Estados Unidos da Europa, é o CA40, que ele bota uma quantidade maior de aço para você ter estruturas menos deformadas. E o nosso intuito é o que é industrializar a estrutura o máximo possível. Então nós estamos criando, vocês forem lá no nosso stand, nós estamos lá com o robô, estamos com a impressora 3D, então nós estamos criando alguns acessórios que dêem uma agilidade maior na montagem das lajes, certo? Então nós criamos um sistema que é essa peça que é regulável, certo? E essa aqui que é o trava-cabo, que é essa peça aqui, certo? Olha a diferença. Esse aqui de vermelho está usando o convencional, ponteando, ó. E o de trás, ele está usando a peça. Ó, presta atenção agora, que é rápido, ó. Esse outro ainda está lá na laje, ó. Ó, esse aqui vai usar, ó, já, ó. É um servente, já terminou a operação desse. Esse aqui ainda está lá sofrendo. Quer dizer, uma peça simples, né? Tudo que funciona, só funciona se for muito simples. Certo? O outro ainda está sofrendo ali, ó. Olha, ó. Esse aqui já terminou e o outro está lá fazendo a operação. Agora o projeto como todo, né? Do trava-cabo. Baixar um pouquinho. Ó, depois que você trava o cabo, em vez de eu levar cabo por cabo, agora eu levo o conjunto, certo? A nossa ideia inicial era só para evitar o ferreiro pontear, mas o projeto ficou melhor ainda, que agora vou baixar um pouco. Eu levo o cabo, eu já levo os cabos, já o conjunto de cabos, em vez de levar cabo a cabo, ó. Ele pode ir enrolado. Ó, ele já está levando. Antes eu teria de montar cabo a cabo. Agora eu já estou montando o conjunto de cabos. Ó, a forma toda de plástico, certo? Ó, já montou. E aqui ele colocando, como eu falei, o cabo, ele tem de acompanhar o diagrama de momento. Então essa cadeira aqui, regulável, ele serve exatamente para você botar os cabos nas alturas. Simples, né? Não tem nada.
Ó, madeira eu tenho o menos possível. Ó, aqui quem usa o sistema atualmente, a Serrolim, a Escopa, a Comé, né? As maiores construtoras já absorveram o sistema, estão usando. Hoje a Impacto, ela está espalhada no Brasil todo, né? Isso começou com um sonho em 1996, quando eu soube da Cordoalha Engraxada, fomos para os Estados Unidos trazer a tecnologia que não existia no Brasil. A primeira obra do Brasil é a Torre de Santos Dumont e o edifício Ancorador, que é cálculo aí do Marcelo Silveira, tá certo? Na época chamaram a gente de doido, que não ia dar certo e deu certo, tá certo? E existia um lobby muito grande com o pessoal de São Paulo, que já fazia o sistema convencional, que eles não queriam que esse sistema entrasse no Brasil, tá certo? E a gente fomos contra tudo e contra todos. Eu me lembro que a primeira obra que nós fechamos foi uma obra grande, né? Isso nós iniciamos as obras em 1997. Em 98 nós conseguimos pegar aquele hotel Blue Tree, que hoje não é mais, que é de Brasília, que fica ali no lago, certo? Aquela obra, a revista Empreiteira, isso em 98 já, ela anunciava que a maior obra do Brasil, em Proteção, estava sendo executada pela empresa cearense, certo? Naquela época, aquela obra era 130 mil metros quadrados, era uma obra muito grande. Naquela época no Brasil não existia uma obra daquela. E eu me lembro quando eu fui fechar a obra, a gente estava aqui ainda, quer dizer, nós iniciamos as primeiras obras em 97, isso era início de 98, nós tínhamos 4 equipamentos. Eu sei que nós fomos lá para fechar a obra, compramos uma passagem parcelada, né? E na hora de fechar a obra, a preocupação do pessoal era o seguinte: se realmente ele tinha condições de fazer a obra, se ele tinha equipamento suficiente para fazer a obra, certo? Nós tínhamos 4. Aí nessa, estava até um colega meu junto, né? E na hora que eles perguntaram, rapaz, quantos equipamentos, a obra praticamente fechada, né? Aí ele perguntou, quantos equipamentos você tem, né? Eu digo, rapaz, se eu disser 4, né? Ninguém vai pegar essa obra não, né? Aí eu disse, rapaz, 28. Ah, então tá tranquilo, pode ir, certo? Eu sei que na volta era cheque especial, cheque, dinheiro emprestado, mas fizemos a obra, tá entendendo? Ó, esse aqui é uma obra da Escopa, certo? Você vê, é toda modularizada, né? Você sai de ponta a ponta, mesma coisa, ó. Por isso que é a prova de burrice, ó. Simples, né? Ó, tranquilo, né? O que é que tem de madeira nessa obra, ó? Se você pegar esse lajão aqui, não vai dar 2% de madeira. Ó, aqui é uma viga, né? De protendida. Ó, qual é a forma da viga? É o plasterite. Tem comparação se você for fazer uma convencional? Não tem, né? Só mostrar aqui o negócio por aí. Ó, isso aqui que eu ia mostrar, ó. Essa laje aqui é plana, né? Toda modularizada. Essa aqui é plana. A quantidade de madeira que está se usando, isso aqui não tem mais sentido. Ó, os pavimentos totalmente planos. Aqui é uma obra da Comea, até cálculo teu, né, Marcelo? É uma obra que nós fizemos, 99 torres, totalmente plana, as lajes unidirecionais, as faixas protendidas, né, as vigas protendidas, tudo paralelas. Ó, sem viga de bordas. Aqui é da Dias de Souza. Ó, a forma toda de plástico, né? O acabamento perfeito, ó. E a grande vantagem na laje maciça protendida é o seguinte: o cabo concentrado faz o papel da viga, o distribuído da laje. Então, eu não preciso estar com os pilares alinhados, ó. Certo? Então, isso dá uma maior flexibilidade ao calculista. Se essa obra fosse de concreto armado, você não ia fazer uma viga desse jeito, é praticamente impossível, né? Essa aqui é a obra em São Paulo, ó, toda plana, né? Essa aqui é a obra da Moura do B. Ó, o que é que eu tenho de madeira aqui? É uma laje maciça protendida, eu só vou ter madeira, ó, só no acabamento dos pilares. Essa aqui também é nervurada, né? Unidirecional. Aqui eu tenho uma faixa, as nervuras vão ser protendidas, ó. Aqui eu tenho protendida a faixa, a viga, né? Que está da mesma espessura da laje, e as nervuras. E não são todas nervuras, ó. Uma nervura sim, duas não, né? Uma sim, duas não.
Ó, aqui é obra na Bolívia, né? Nós estamos fazendo obra na Bolívia, agora na Bolívia eles têm um sistema bem prático. Ó, olha aí como é simples, né? O sistema deles é esse aqui, ó. Mas vocês estão rindo, né, Faxina? Isso há 35 anos atrás, a gente lá na Prato Futuro fazendo as obras, ainda era isso aqui. Vocês terem ideia, eles estão levando um mês com 3 vezes operário, olha essa, né? Eles estão bem satisfeitos agora. E eu lhe digo o seguinte, infelizmente, você vai nas obras, nenhum tem números de quanto sai o custo da sua estrutura. Recebeu o projeto e vai de todo jeito. Eu não estou dizendo que não é só aqui não. À medida que você vai descendo, vai piorando, certo? O cara não sabe quantos homem-hora ele gasta, então foi o que nós resolvemos fazer. Atualmente, nós estamos aqui com as 60, 70 obras, nós vamos fazer o seguinte, toda vida que se concreta uma laje de concreto protendido, o nosso engenheiro confere, ele só pode concretar depois de conferido. Por quê? Porque aquelas alturas dos cabos têm de ser obedecidas. Se não for, é como se não estivesse botando aço na estrutura. Então, nesse momento, ele vai e pega quantas pessoas estão envolvidas na estrutura, quantos servente, carpinteiro, auxiliar de ferreiro. Aí ele sabe o ciclo da laje, nós temos projeto, nós temos uma área, certo? E nós estamos pegando o salário de sindicato e acrescentando 80%, certo? Então, com isso, você concretou uma laje, nós já estamos sabendo quanto você gastou. Vocês terem ideia, certo? Tem gente gastando R$ 15,75 e tem gente gastando 157. É só isso, a diferença é só, né? Tem gente gastando R$ 15 e tem gente gastando 157. Então, resumindo, ninguém sabe quanto ele está gastando na sua obra, certo? Mas só que agora mudou, né? Agora o cinto apertou, né? Realmente as consultoras têm que ter a competência agora de realmente ver os custos delas, senão não vai dar certo, né? A história não vai. Só para vocês terem ideia, eu peguei uma consultora aqui altamente organizada, mas passou a usar madeira porque na cabeça dele ele achava que se usasse madeira ele ia economizar. Então eu fiz o seguinte, eu fui lá, ele estava gastando R$ 75,52. Aí eu fiz a seguinte conta para ele, ó, você podia estar gastando R$ 25,00 e você não seria o primeiro lugar, você ia ser o 6º ou o 7º lugar. Ora, 75,52 menos 25, você está gastando R$ 50,52 a mais. A laje dele tem 367 metros quadrados, então ele está gastando por laje a mais 18.540,82. Se eu dividir por R$ 300,00, que é um metro cúbico de concreto, ele poderia ter botado mais 60 metros cúbicos de concreto na laje dele, que dava o equivalente a 18 centímetros. Quer dizer, ele poderia ter colocado mais 18 centímetros de concreto na estrutura dele, certo? Para ele ser o 6º ou 7º lugar. E talvez a laje dele não tenha uns 18 centímetros, certo? Vocês terem ideia, hoje, quanto é um metro cúbico de concreto? Um metro cúbico de concreto, só a argamassa sem ser lançada, custa aproximadamente R$ 300,00 um metro cúbico. E uma estrutura de concreto pega aproximadamente 100 quilos de aço por metro cúbico. E 1 quilo de aço é aproximadamente R$ 3,00. Então você tem o custo de material hoje na estrutura de concreto, vai girar em torno de R$ 600,00. O pessoal está cobrando em torno de R$ 750 a R$ 800,00 um metro cúbico de concreto. Então a mão de obra hoje é mais cara do que o material, como eu falei no início, né? Que a curva material e mão de obra, em abril de 2011, os dois cruzaram. Então, às vezes, o calculista chega para o consultor, essa tua estrutura vai pegar 50 metros cúbicos, essa outra 53. Ele corre atrás de 50. Mas ele não sabe que esses 3 que ele vai economizar vai ser fatal para a vida dele. Aqui tem um ranking, né? Esse sistema, porque ó, nós estamos no Ceará, um estado pobre, certo? Mas você pode rodar o Brasil todinho, você não vai encontrar nenhum sistema de estrutura. O que você tem é um sistema fogueira. Você pode ir para Mills, PSH Fogo, mas ninguém tem um sistema de estrutura. Então, ó, o que é que nós fizemos?
Ora, nós estamos nas obras e estamos sabendo. Então, nós estamos aqui, ó. Quem está em primeiro lugar usa o sistema Paviplan, que é o nosso sistema todo já modularizado, tá certo? Ó, a laje dele é nervurada, o ciclo dele é 6 dias. A área da laje dele é 1.392 metros quadrados. Aí vocês estão vendo aqui a estrutura dele, ó, certo? Ele está custando R$ 15,25, certo? E tem 33 pessoas na estrutura dele, ok? Vamos nessa aqui, ó. Essa que está em 22º lugar é o mesmo calculista, certo? É a mesma concepção de estrutura, ó. Eu tenho uma faixa aqui, ó, que tá dentro dessa laje, é uma estrutura plana. A laje dele, ele está levando 7 dias, esse leva 6. A laje dele tem 300 e quanto aqui? 367 metros quadrados, não é isso? Essa outra tem 1.392. Ele está tendo custo de R$ 64,25 por metro quadrado contra 15. Ora, esse aqui com 33 pessoas, em 6 dias, ele faz 1.392 metros quadrados. Esse daqui, com 33, com 35... Em 7 dias, ele faz 300 e poucos metros quadrados. Então, tem alguma coisa errada, não tem? O que é? Madeira. Ele está crente que está economizando, mas está aqui, ó. Aqui é fato. Aqui é real. Tá certo? Vamos para o segundo exemplo, ó. Esse daqui está fazendo uma laje maciça, certo? Ó, a estrutura, a forma toda bem organizada, de plástico, né? A prova de burrice, né? Aí, ele tem um preço por metro quadrado de R$19,60, um total de 18 pessoas. Ó, esse aqui é a mesma coisa, uma laje maciça, protendida sem viga, certo? O custo desse aqui, ele está gastando R$19,60. Esse está gastando R$39, está gastando só o dobro. Esse aqui tem 18 pessoas, esse tem 29. E é importante salientar que é uma estrutura dele de madeira bem organizada, né? A estrutura dele de madeira aqui está bem feita, não está? Quer dizer, não tem sentido, tá jogando dinheiro fora, né? Não tem sentido. Aqui está o terceiro lugar, certo? O quarto, aí você vai ver na medida, ó, 28, aí você começa a ver a incidência de madeira, ó. Isso aqui não tem mais sentido, ó, pessoal. Certo? Ele daqui está gastando R$ 72,37, tem gente gastando 15. Esse vai quebrar. Ó, esse R$ 76,29. Isso aqui é real, isso aqui é o que está acontecendo atualmente, eu não estou, né? Ó, esse aqui 83, viu? Esse aqui deve ser muito rico, viu? Ó, esse aqui 104, viu? Ó, esse aqui, por exemplo, existem empresas que usam os perfis de alumínio em forma de fogueira, não funciona. Tá aqui, ó, R$ 108,71, não funciona. E nós pegamos o seguinte, nós pegamos 4 obras de concreto armado e 4 de protendida, certo? Mas colocamos obra de concreto protendido que ainda tem viga, certo? Que está parecida com a de concreto armado, ó. Todas de concreto armado perderam. Eu estou falando em material, certo? Ó, são estruturas, exemplo, eu estou comparando uma estrutura de concreto armado, certo? Para uma estrutura de concreto protendido também com viga, não é o ideal, certo? Ela já perde, ó. Ó, sempre está perdendo. E aqui é um caso real, certo? O Marcelo Cavalcante, da construtora Caltex, o calculista é o Marcelo Silveira, ele fez em parceria com São Paulo 6 torres das quais 6 de concreto armado, certo? E o Marcelo, e a gente lá conversando com o Marcelo, e com o Marcelo calculista, e convencemos ele a fazer um laboratório. Rapaz, vamos fazer 3 de concreto armado e 3 de concreto protendido. Ora, vale salientar que quando foi fazer a protendida, as fundações já estavam prontas, aí não deu para tomar muito partido. Então aqui é caso real. Então ele chegou à seguinte conclusão, que a obra dele de concreto armado estava 12,7% mais cara do que a de concreto protendido. E ele
Na Protendida ele conseguiu antecipação de 50 dias por torre em relação de concreto armado. Quer dizer, ele tem 12,7% em material. Isso aqui quanto representa 50 dias? Quanto representa você começar uma obra 60 dias depois, sem pagar energia, sem pagar água, sem pagar ninguém na obra? É bastante representativo, né? E se falando também que a estrutura prende muito serviço na obra. Se você tiver uma estrutura mais rápida, você vai conseguir fazer as alvenarias mais rápidas, quer dizer, você vai soltar todos os outros serviços durante a execução da estrutura, vai estar dependendo da estrutura. Aqui são alguns estudos, né? E para viabilizar mais ainda, o que é que nós temos feito, né? Nós estamos sempre querendo melhorar. E se verificar, tem muita coisa para ser feita, né? Tem muita coisa. A laje maciça, qual a grande vantagem dela? É que você fez a forma, jogou uma tela e o cabo e acabou. Você não tem de estar fazendo distrito, não tem de estar com muita mão de obra. Então nós estamos lançando o quê? A laje maciça protendida, estão colocando forro de gesso. Então nós estamos lançando a laje chocolate. O que vem ser a laje chocolate? No plasterite ele vai ter essas 4 saliências. Para quê? Para você poder usar a tela. Porque uma coisa é você montar as caixas e sair botando ferro por ferro na nevura. Uma coisa é você chegar nobre e jogar a tela. E se você, como vai ter um espaçamento pequeno, então você vai ter uma mini laje nevurada usando a tela e você vai conseguir reduzir, tirar concreto e aço da obra. Tá certo? Então, quando for o cabo concentrado, você usa o plástico normal. E na outra você usa a laje chocolate, que nós apelidamos lá. Hoje lá no escritório, nós temos um departamento de P&D, vocês forem lá no nosso stand, tem uma impressora 3D, nós temos o engenheiro do ITA que coordena, o estagiário, o pessoal da universidade. Então nós temos umas 4, 5 pessoas dentro do nosso departamento, que a única função é pensar, tá certo? Só pensando. Aqui a Raíssa é uma que faz parte, hoje está fazendo pós-graduação, né, lá na UFC. E se pensar, ainda tem muita coisa para ser feita. Como é que fica o pavimento? E uma coisa, eu sempre conto, certo? Quando eles entram lá, eu sempre conto essa história. Invenção, né, inovação, é uma invenção que tem nota fiscal. Não adianta a pessoa ficar inventando, se não tiver nota fiscal, não é inovação. Então, geralmente conto uma história na Idade Média. Na Idade Média, o rei tinha um castelo, tá certo? E ele fazia as competições esportivas no castelo, certo? E chegou um belo dia lá, um cidadão que lançava alfinete, certo? E queria participar da competição. Aí o cara foi lá, se apresentou o coordenador, realmente o cara era muito habilidoso, certo? E pediu para participar. O coordenador, eu não vou lhe garantir, eu vou conversar com o rei, porque não existe essa modalidade. Aí foi lá com o rei, e ele era tão bom, tão habilidoso, que ele conseguiu convencer o rei e ele participar das competições. Chegou no dia da competição, né? Colocaram uma maçã, certo? A 30 metros de distância, com um fio praticamente invisível. Ele lançou o alfinete, derrubou a maçã. Mas mandaram ele fazer N coisa, o homem era perfeito, certo? Aí chegou na hora da premiação. Na hora chegou a vez dele, né, o rei anunciou, você vai ganhar 100 medalhas de ouro e 100 chibatadas. Aí o cara deu logo o pinote. Mas doutor, eu fui tão bom, né? Derrubei a maçã, por que eu vou ganhar essa chibatada? Aí o rei, não, vou lhe explicar. Você vai ganhar 100 medalhas de ouro, porque realmente você é uma pessoa muito habilidosa, você é uma pessoa perfeita. E vai ganhar 100 chibatadas, por você não ficar perdendo tempo e inventar besteira. Se você tivesse usando o seu tempo, né, para usar alguma coisa que fosse eficiente, que você fosse usar, aí tá certo. Então, o que é que acontece? Inovação, certo? É uma invenção que tem nota fiscal. Não adianta ficar inventando besteira, senão vai levar a chibatada do rei, tá certo? Então lá o nosso departamento, a primeira história que eu conto é a do rei, não vão inventar besteira. E para concluir, eu digo o seguinte, loucura, certo?
é sempre fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes, né? Geralmente, você entra nas reuniões, então geralmente o cara quer, mas não quer encontrar, não quer fazer. Isso é uma fase do Albert Einstein. E o meu muito obrigado. Quer alguma pergunta aí, alguma dúvida? Tem um microfone aí? Chega aí. Só com relação à manutenção, como é que é feito, qual a periodicidade? Isso na laje protendida, né? A laje, uma vez protendida, certo? Ela está o resto da vida, certo? Então, o que é feito? Ora, a laje, ela só está presa nas extremidades, concorda? Se houver uma corrosão ali, o cabo vai soltar. Então, como é feito? Na hora que você concreta, protende e corta o cabo, vem um capo de graxa, você tampona e depois bota grout. Para haver alguma corrosão, primeiro teria de passar pelo grout, concorda? Se passar pelo grout, ele vai encontrar uma tampa plástica. Se encontrar a tampa plástica, ele vai encontrar a graxa. Então, não vai existir nunca. Então, é mais fácil os pilares da tua estrutura ir para o espaço. Né? Então, uma vez protendida, não existe manutenção. Ok? Boa noite. Eu queria perguntar, uma pergunta de curioso. Esse cabo esticado, como é que é feito esse serviço? E uma outra coisa, esse material, ele certamente é reaproveitado, essas caixas, e se é feito aqui no estado do Ceará? Tudo isso aqui que eu mostrei para você, eu sou cearense, né? Tudo aqui é made em Ceará, certo? Então essas caixas, esses plastitos, esse cibramento, tudo foi criado aqui. E todas essas peças, elas são reutilizadas. O plasterite você usa aproximadamente umas 150 vezes. Agora, como é feito? A caixa para laje nervurada é feita de material virgem. O plasterite é feito 50% de material virgem e 50% de material reciclado. E a casa de plástico é feita 100% de material reciclado. Então, como é que funciona? Quando a caixa quebra, vai para o plasterite. Se o plasterite quebrar, ele pode voltar para o plasterite 50% ou pode ir 100% para casa. Então, todo o ciclo do plástico é reaproveitado. Diferentemente da madeira, para você reaproveitar a madeira, né, reciclar a madeira, é um sistema muito caro, que não viabiliza. Ok? E a grande vantagem do plástico em relação à madeira é porque no plástico você dá a geometria que você quiser. Só para você ter ideia, é o seguinte, tanto o plástico como o alumínio, certo? Você faz qualquer configuração. Nós migramos do nosso cimbramento do metálico para o alumínio, certo? Mas o que é que o pessoal faz? Um copia do outro, né? Se você pegar essas empresas como Mills, SH Forma, que são empresas que vieram da Europa, se você pegar o perfil dele de alumínio, uma pesa 4 quilos e a outra pesa 4,5 kg por metro linear. Na hora que nós formos usar o nosso, como o alumínio ele é extrusado, então você tem como fazer a geometria que você quiser. Nós passamos 4 a 5 meses, fizemos programa de elementos finitos, hoje nós temos uma parceria com o laboratório do ITA. Eu sei o seguinte, o nosso no final ficou com 2,8 kg por metro linear, e com a capacidade de 20% mais do que o deles, que já vieram da Europa, tem não sei quantos anos no mercado. Tá certo? Então, hoje, existe o preconceito, você chega, por exemplo, às vezes eu chego em São Paulo, existe o preconceito até você chegar na construtora. Mas na hora que você começa a conversar, ele sente firmeza, esse preconceito acaba. Alguma pergunta? Tem a casa de plástico, para quem conhece aí o Hotel Vale das Nuvens. Nós temos um hotel hoje em Guaramiranga, né? A 100 km de Fortaleza, que você acha que está na Suíça, certo? Então, um hotel feito todo de plástico reciclado. Oi, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber sobre a laje de chocolate. Ela não é considerada uma laje nervurada. Então, qual seria a utilidade dessas saliências? Deixa eu te explicar. Na realidade, ela é uma laje nervurada, certo? Só que os cubículos são pequenos, certo? Aí foi Por quê? Por você poder usar a tela.
Porque na hora que eu passo fazer uma nervurada normal, abrindo mal o vão, eu não vou conseguir usar uma tela, eu vou ter de colocar o aço convencional. E o pessoal já está migrando, naturalmente, já tem várias construtoras que estão migrando para laje maciça, porque diminui muito a mão de obra. Ele faz a forma, bota a tela e bota os cabos e acabou. Então é muito rápido. O que é que nós estamos fazendo? É viabilizando mais ainda, tá entendendo? Já uma vez que ele está usando a laje maciça, então usa a laje chocolate, que ele ainda vai ter mais economia. É a viabilização da laje nervurada, no caso. É uma laje nervurada, sabe? E viabilização, assim, é um misto entre a nervurada e a maciça para utilizar menos mão de obra. E é protegido também. É protendido. Hoje, se você fizer uma laje, se a laje for plana, se não for protendida, essa laje vai deformar o resto da vida. Que é o caso daqui, que não tem nenhuma coluna segurando. É. Quais são as dimensões da laje de chocolate? Ela vai ser de tal forma que você vai ter uma tela de aproximadamente 30 por 30. Nós estamos exatamente agora... 30 por 30 são 4 quadrados. Agora o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo agora, inclusive nós estamos com a UFC, junto lá com o Macário, nós estamos exatamente vendo qual seria o tamanho ideal e até onde a tela, ainda onde você é uma tela que dê certo. Então, ela pode ser 30 por 30 ou 32 por 32, nós estamos exatamente agora definindo esses números. E as dimensões da laje nervurada comum é 80 por 80, é isso? A laje, porque a laje nervurada 80 por 80? Antes nós tínhamos uma caixa de 61 por 61 com a nervura de 7. Então, o incêndio obrigou, a norma do incêndio, que essa nervura passasse a ser 12. Se pegasse a caixa de 61 e aumentasse mais 5, você ia ter um consumo bem maior de concreto. Foi o que nós fizemos. Nós fizemos umas contas o contrário. Qual é o tamanho de uma caixa que você vai espaçar mais a nervura, concorda? Que deu o mesmo consumo da 61. Aí chegou exatamente na de 80, ok? Qual a altura dessas lajes? Aí você pode ter a altura com 16 mais 5, 20 mais 5. Isso quem vai determinar é o vão e a sobrecarga. Então você tem várias alturas. Depende do cálculo, então, né? Tá. Obrigada. Mais alguma pergunta? Então pronto. Quem quiser depois ir lá no stand, né, ver mais detalhado, estamos às ordens lá. O meu muito obrigado aí a todos e uma boa noite.